esclarecimentos importantes sobre extrasístoles. O que são extrasístoles e o que as desencadeia? Extrasístoles são batimentos do coração, que são batimentos a mais, por isso que tem o nome de extra, né? É um batimento que não deveria acontecer. E o que desencadeia essas extrasístoles tem vários motivos que fazem desencadear essas extrasístoles. Às vezes são problemas do próprio coração, são algumas doenças que o coração possa ter, mas às vezes também são alterações que vêm externas ao coração, como estresse, um nervosismo, um problema de estômago, algumas coisas que são fora do coração, que irritam o coração e fazem com que ele tenha esse batimento a mais. Então tem vários motivos para que isso aconteça. Na sua maioria das vezes são batimentos benignos, sem problemas graves ao coração. Qual é a sensação de quem as sente? Então, a sensação que a pessoa sente quando ela tem uma extrasístole é uma sensação ou de falha no coração, quando o coração bate e depois ele dá uma pausa. Na sua maioria das vezes ele tem essa pausa logo após o batimento. E aí a pessoa tem essa sensação. Ou às vezes quando você tem várias extrasístoles, são várias batidas seguidas, você tem uma sensação que o coração dispara um pouquinho, sai do ritmo e depois ele retorna. Então tem várias manifestações clínicas das extrasístoles, mas a mais comum é desta forma. Fale um pouco das extrasístoles insalvas. Como e por que acontecem? Extrasístoles insalvas, né, esse nome vem dado porque são várias extrasístoles seguidas. Então isso desconforta mais o paciente, a pessoa que tem as extrasístoles insalvas, que são duas, geralmente salvas nós consideramos duas batidas sequenciais, anormais, são duas extrasístoles uma atrás da outra. Quando ela passa de 3 dessas batidas, nós chamamos isso de taquicardia. Então, geralmente as extrasístoles insalvas são duas batidas seguidas no coração. E isso incomoda mais, por quê? Porque a pausa que o coração acaba dando para ele voltar ao seu batimento normal pode ser um pouco maior, ele fica um tempo um pouquinho maior e dá um desconforto mais intenso no paciente. Extrasístoles são perigosas? Elas matam? Então, as extrasístoles, na sua grande maioria das vezes, mais de 80% das vezes, elas não são graves e não são fatais. Tem 2 tipos básicos de extrasístoles, umas que acontecem nos átrios do coração, que são cavidades menores do coração, e as outras que acontecem nos ventrículos. Geralmente, a maioria dessas extrasístoles são benignas, significam o quê? Que elas não desencadeiam, não transformam em arritmias mais graves que podem parar o coração. Então, a maioria dos pacientes pode ficar tranquilo que isso geralmente não acontece. Quem só tem extrasístole não vai morrer por causa da extrasístole. Elas geralmente não matam, são arritmias que nós chamamos de benignas na maioria das vezes. Nós computamos essa quantidade de extrasístoles por hora, e quando ela é muitas horas, quer dizer, muita por hora, ela tem um pouco mais de gravidade e mais desconforto, mas ela não tem geralmente um risco de morte por causa disso. Extrasístoles podem virar outro tipo de arritmia ou arritmia maligna? As extrasístoles raramente podem se transformar em arritmias malignas. Existe isso 1, 2% das pessoas pode existir uma transformação, mas normalmente pessoas que transformam essa arritmia maligna é porque ela tem um outro substrato, ela tem uma outra doença agrupada, ou tem um coração grande, ou ela tem uma doença que tem um curto-circuito intracardíaco, e aí isso pode sim gerar uma arritmia mais grave, e aí pode até ter parada cardíaca, mas é muito raro isso acontecer. Mas sempre a pessoa tem que ir no seu cardiologista investigar se ela não tem outras doenças agrupadas ou associadas junto com essa extrasístole. Geralmente não é ela que se transforma, é que ela pode ser substrato ou ela pode iniciar outras arritmias. Então, sempre é importante que a pessoa verifique no seu cardiologista se ela tem essas doenças juntas. Quando o coração é um coração totalmente normal, só o fato de ter extrasístole, ela é menos grave, tem menos problema e geralmente a pessoa convive sem problema nenhum do coração e tem uma vida normal praticamente.
Fale um pouco sobre extrasístoles durante a gravidez. Gestantes com extrasístoles podem ter parto normal? A extrasístole durante a gravidez, ela não muda muito em relação às extrasístoles fora da gravidez. Geralmente não atrapalha em nada, não atrapalha o desenvolvimento da criança, não atrapalha a mãe. Quando você tem a extrasístole muito frequente, que ela aparece muitas vezes na gestação, a pessoa pode ter um cansaço maior, mas os sintomas são iguais, não tem o risco de nada, ele não contraindica o parto normal, ela pode fazer qualquer coisa durante a gestação que ela faria se não tivesse extracístole. Então a gravidez não piora. Tem pacientes ao contrário, que podem melhorar as extracístoles durante a gravidez, e também tem aquelas pacientes que podem piorar as extracístoles. Geralmente aquelas que pioram os problemas gastroesofágicos por causa da gravidez. Qual a relação das extrasístoles com problemas gastroesofágicos? Por que isso acontece? As extrasístoles podem ter relação com o estômago, com o esôfago? Pode. Normalmente, o esôfago está atrás do átrio esquerdo, que é uma das cavidades do coração. Uma distância menor que um dedo, às vezes. Então, tem uma proximidade muito grande anatomicamente o esôfago do átrio esquerdo. Pessoas que têm refluxo gastroesofágico, que têm gastrite, que quando ela deita, ela piora esses refluxos, geralmente ela aumenta as suas extrasístoles, porque isso estimula esse átrio esquerdo e pode estimular algumas arritmias, e uma delas é as extrasístoles. Então, sempre que a pessoa tem extrasístoles, é comum que você trate, observe o estômago e faça um tratamento. Eu tenho vários pacientes na qual nós tratamos o estômago, fazíamos um uso de remédios para arritmia por muito tempo. Você observou o estômago, você tratou o estômago, ele melhora a arritmia, melhora as extrasístoles, e na maioria das vezes nós suspendemos a medicação para extrasístoles, porque são raras as pessoas que precisam tomar remédio só por causa da extrasístole. Geralmente elas vivem sem medicamento e nós tentamos eliminar esses fatores que possam desencadear as extrasístoles. E o gastroesofágico é um deles e que nós precisamos eliminar. Um recado para quem sofre desse mal. Bom, o que eu poderia deixar para vocês de recado em relação às extrasístoles? Primeiro, que é uma arritmia na sua maioria das vezes tranquila, benigna. Lógico que todo mundo se incomoda com esse batimento. Tem muitas pessoas que têm as extrasístoles em grande quantidade e nunca sentiu nada, ela não percebe, não tem a percepção. Nós não sabemos o porquê algumas pessoas sentem as extrasístoles e outras não sentem as extrasístoles. Aqueles exames que todo mundo faz quando tem extrasístole, que é o Holter de 24 horas, ele confirma muito bem isso para a gente. Quando você tem a sensação, muitas vezes o coração está batendo normal. E às vezes vice-versa, você tem uma arritmia, né? E o coração, a pessoa não está sentindo nada. Então, isso é muito importante que a pessoa tome seus cuidados com as extrasístoles. Então, o que nós podemos dizer? Algumas coisas irritam o coração. Então, com álcool, café, estresse, drogas, né? Tipo maconha, cocaína, êxtase, crack, todas essas drogas aumentam a quantidade de extrasístoles. E as pessoas que têm problemas de estômago também, tem algumas coisas que pioram o estômago. Então, quando você toma um refrigerante, uma água com gás, você aumenta a pressão dentro do estômago, aumenta o refluxo e às vezes ele pode aumentar as extrasístoles. Então, o primeiro passo é tomar todos esses cuidados, que são simples, fáceis de fazer e para melhorar a convivência de quem tem extrasístole. Outra coisa que se faz são as pessoas que têm as doenças cardíacas. Então ela tem que estar mais perto do cardiologista, fazer o segmento e acompanhar isso. Na maioria das vezes a extrasístole, como eu já disse, ela vive bem, o indivíduo vive bem e vive sem risco, né? Porque às vezes, muitas vezes a pessoa que tem extrasístole acha que pode morrer ou acontecer alguma coisa a qualquer momento. Isso geralmente não acontece, então a pessoa pode ter uma convivência normal. Então você que tem extrasístole, não se apavore com a extrasístole, porque a extrasístole é uma doença, na maioria das vezes, benigna. Então, raramente você vai ter uma doença agrupada com ela. Mas é chato, a gente sabe que incomoda, então tem que diminuir, quem tem a sensação de extrasístole, a quantidade de extrasístole, tomando essas medidas que a gente comentou com vocês aqui. Então, eu espero que deu para esclarecer a vocês tudo isso e nós estamos à disposição para vocês
no nosso site também, né, www.cardioaziz.com.br.